Tá sofrendo? Tá frustrada? Tá frustrado? Ah, eu imagino. Provavelmente tem alguém aí que está se sentindo frustrado, frustrada com as condições que a gente está vivenciando, o momento que nós estamos passando aqui no planeta, né? Boa noite, Ivana, seja bem-vinda. Boa noite, Carminha. Boa noite, Roserli, Ed Santos. Sejam muito bem-vindos. Então, como lidar com a frustração? Essa live é muito necessária para esses momentos que a gente está vivendo agora, né, gente? Então me diga aí você, coloca aí nos comentários, está se sentindo um pouquinho frustrada, frustrado por alguma coisa aí que está acontecendo? Eu posso dizer que eu estava muito mais ontem, hoje eu já estou muito melhor. E é por isso que eu quis abordar esse tema hoje aqui com vocês, tá? E a gente vai entender esse sentimento de frustração, né? Que acaba que causa uma situação de desânimo, prostração, né? E a gente fica muito triste, muito chateada, né? Porque quando a gente está frustrado. Então, o que é frustração? Vamos lá. Frustração, ele é um sentimento de impotência quando algo que era esperado não acontece. Ele ocorre quando a expectativa ou desejo não é satisfeito. Sentir alguma frustração leva a um desânimo, né? Leva a um incômodo. E esses sentimentos costumam criar obstáculos para que realizemos o que gostaríamos, né? Então, para a psicanálise, frustração é o estado de um indivíduo quando impedido por outrem ou por si mesmo de atingir a satisfação de uma exigência pulsional, a satisfação de uma exigência que lhe traga um prazer, né, mental ou então físico. Assim, dessa forma, todos nós, em algum momento da vida, vai se sentir frustrado, em vários momentos, né, para ser bem sincera. Quanto mais se vive, mais chance disso acontecer. A frustração, né, ela vem desde que somos bebês, né? É um incentivo para as ações conscientes. Por exemplo, se uma criança entra em uma discussão, né, com alguma coleguinha, um coleguinha, durante uma conversa ali amigável, mas ela poderá ficar frustrada, pois ela tinha um objetivo, o objetivo dela era manter a conversa e não gerar sentimentos negativos para as duas, né? Mas isso é legal, porque numa próxima vez, essa criança se lembrará que precisará ter mais cuidado com o que fala ou o que pensa, para não magoar o outro, aprendendo assim a desenvolver mais empatia e menos frustração. A frustração, por ser um sentimento natural, ela é importante que nós vivenciamos. É importante a gente saber que quando a criança ela não vivencia isso, quando os pais superprotegem as crianças de situações de frustração, elas vão acabar desenvolvendo mais dificuldades para superar esses momentos que surgirão durante a vida, né? Uma criança que está despreparada para suportar as frustrações, ela pode se transformar em um adulto que desenvolve crises emocionais, crises existenciais, por razões ínfimas ou que se sente constantemente satisfeitas. Por isso que é importante, né? A gente precisa entender que nós somos seres humanos, estamos subordinados às emoções e a gente sempre vai criar expectativas, seja por algo, por alguém, pela gente mesmo, né? Isso faz parte da vida, da nossa natureza. E não é fácil não, viu? A gente manter a calma quando as coisas não saem como a gente queria, né? Como a gente esperava. E aí pode vir sentimentos de mal-estar, a sensação de injustiça, né? Acaba tomando conta da gente. Não é nada legal, né? Alguém já se identificou aí? Já se sentiu frustrada aí? Está nesse momento frustrada? Coloca aí para mim nos comentários, tá bom? Por isso é importante a gente ter uma autoconsciência de como estamos lidando com a frustração. E para isso é necessário observar. Então, assim, quando você se percebe frustrado, é importante você analisar algumas dessas coisas que eu vou passar aqui para você, tá bom? Se a frustração está sempre presente na sua vida, né, ela é uma rotina, se isso
acontece, pode ter certeza de que você está se sentindo bloqueada. As coisas não vão para frente e você está impedida de progredir nas diversas áreas da sua vida. A Teleninha diz que sim, especialmente nesse momento. Eu acredito. Porque, como eu falei aqui também, eu estava bem frustrada, hoje já estou melhor. E justamente por isso eu trouxe esse tema aqui para vocês. Porque é importante a gente aprender a lidar com a frustração e entender que ela é natural do ser humano. Mas que a gente pode observar situações para a gente sofrer menos com ela, né? Então, observar também, se a frustração é constante, ela acaba por ampliar a memória de outras expectativas frustradas. Então, eu estou frustrada hoje e ela acaba trazendo, né? Quando eu fico frustrada, a minha memória vai buscar, tanto no meu corpo, que é onde está o nosso inconsciente, né? Assim também como na nossa mente. Então, a gente traz... Eu fico frustrada e nesse momento eu trago lembrança de outras situações frustrantes. Então fica mais difícil, fica mais pesado. Mas é assim que funciona, né? E aí a gente fica naquele looping. Por isso que é difícil, às vezes, vencer uma frustração rápida, né? Ela demora um pouquinho para passar. Porque toda vez que a gente está vivendo essa situação, a gente ativa memórias de outra frustração, né? E o que isso acaba causando para a gente, né? Estar frustrada, ter frustrações constantes, ter uma rotina. O que isso causa? Bom, você acaba por desenvolver um medo de tentar novamente. Então, de fazer o quê? De colocar expectativa numa situação. Você acaba criando medo. Então, você acaba se reprimindo. Você se torna uma pessoa pessimista, te impedindo de ver a vida com outras perspectivas e outros caminhos, que a vida tem muitos, né? Você passa a ter um olhar limitado e ter diante das oportunidades que vão surgir na sua vida. Porque você não acredita, então você não coloca expectativa e não colocando expectativa, você não vê oportunidades. Acaba te limitando. Então, tudo isso acaba por impactar a sua autoestima também, né? E aí você começa a se questionar se você realmente tem competência para fazer aquilo, se você tem capacidade para fazer as coisas. Olha que a frustração chega a causar na gente. Então, mas quando você começa a se observar, como eu falei, né? Aí você tem então, você vai acabando se observando, né? E aí você vê se você tem uma baixa tolerância à frustração. E quando você percebe isso, e se você não percebe e não dá a devida atenção ao impacto negativo que esse comportamento está te trazendo, então saiba que você pode acabar se enfraquecendo, tanto mental, emocional, e isso também acaba atingindo o físico, né? Porque se você desenvolve estresse, e uma pessoa que está sempre frustrada, ela também se torna uma pessoa agressiva, e também pode ficar até depressiva. Então é importante analisar o quão constante a sua vida, você está desenvolvendo a frustração na sua vida. E hoje, né, com tantas atividades na internet, várias exposições aí que a gente vê de pessoas belíssimas, bem-sucedidas, né, conquistando espaço, inclusive aqui na internet, você abre lá, tem milhares de pessoas numa live, né, tem milhões de seguidores, e você tá ali sofrendo, você não consegue ali seguidores, e você vê as pessoas lá com milhares, milhões de seguidores, viajando, né, conquistando coisas, conquistando bens materiais, e aí você começa a comparar com você, e você começa a se comparar, e você começa a entrar numa situação de frustração, né? E por quê? Porque nem todos vão conseguir milhares, milhões de seguidores, nem todos vão conseguir fazer essas viagens que as pessoas postam aqui na internet, né? Ou ter essas casas belíssimas, esses carros maravilhosos. E aí as pessoas entram nesse processo de frustração. Mas claro que eu e você já sentiu isso também, quando a gente entra na internet. Dificilmente a gente não sente isso, né? As redes sociais hoje, elas estão muito ativas na nossa vida. Então, que a gente
o que a gente tem é observar como a gente está lidando com isso aí para poder lidar de uma forma melhor com a frustração. Então, o que podemos fazer para lidar com a frustração? Bom, primeiramente eu vou falar do que não devemos fazer, tá bom? Então, primeiro, não devemos fazer é evitar ter pena de você mesma, ter pena da gente mesmo, achando vítima da situação. Essa é a primeira coisa que você deve fazer, é evitar ter pena de você mesma. Ao entender que todos nós passamos por situações de frustração na vida, em vários momentos, e aceitando isso de forma natural, né, mais rápido você sai dessa situação de frustração, de abatimento e de tristeza. Portanto, mais rápido sai da frustração. Segundo, decididamente não fugir da situação que criou a frustração. Como assim? Entender que esse sentimento faz parte de nossa natureza humana, assim como as emoções básicas, né? Quais são elas? Medo, tristeza, alegria, raiva e nojo. Assim como nós temos essas emoções básicas, a frustração também faz parte da nossa vida. Por isso, quando bem administrada a frustração, ela desperta a vontade de tentar, de seguir adiante, com uma dose extra de motivação. Como? Sabe aquele mito da fênix? Renascer das cinzas? Eu sempre dizia isso, viu? Eu preciso voltar a dizer mais. Porque é isso, né? Você entende aquele processo, renasce e vamos para outra. Vamos para outras oportunidades. Pois bem, é exatamente isso. Porém, para que isso aconteça, é fundamental assumir o controle, manter uma atitude positiva, né? Sem cair naquela armadilha ali do vitimismo, porque isso só acontece comigo, né? Nada a ver. Porque se a gente ficar alimentando a frustração, mais frágil a gente vai se tornar, tá bom? Terceiro, compensar a frustração com situações que podem ser mais danosas ainda. Então, eu tô dizendo do que você não deve fazer, tá? Já disse que você não deve evitar ter pena de você mesmo, achando vítima da situação. Já disse que decididamente não fugir da situação que criou a frustração. E também disse que você não deve compensar a frustração com situações que pode ser mais danosa ainda. Quais elas? Por exemplo, descontar na comida, né? Você vai acabar desenvolvendo problemas de obesidade, problemas físicos. Na bebida, você pode se tornar viciado, né? E também traz problemas gástricos, problemas neurológicos, vários tipos de problemas, além da violência que pode advir desse vício, né? As drogas, né? Quanto mais a maconha, que muitos acham que não tem malefícios, mas tem sim. E pode causar dependência, isolamento social, doenças pulmonares, cardíacas, perda de memória e muito mais. Descontar no cigarro, né? Hoje muitos jovens aí estão usando o cigarro eletrônico, também causa câncer, não pensam vocês. Ou pessoas que se jogam em trabalho em demasia, também vai criar problemas, inclusive na família, né? Se afastando da família. Então, essas coisas aí você não deve fazer, porque tudo isso vai te gerar consequências e não vai te livrar desse sentimento constante de frustração. Ok, Vanderly, tudo bem. Então, o que podemos fazer? Bom, vamos começar. Procure ser resiliente. Seja capaz de recobrar ou se adaptar à situação que está vivenciando. Nós, seres humanos, a gente tem muita dificuldade com mudanças e isso atrapalha, né, a gente superar a frustração. Pois as mudanças, elas são fatais na nossa vida, elas sempre vão acontecer. Então, aceitar mudanças e procurar ver o lado bom delas te ajuda a sair da frustração. Desenvolver a inteligência emocional. Você cada dia mais procurar situações onde você possa estar equilibrado com a sua mente, né? Buscando ajuda, fazendo alguns cursos, buscando ajuda profissional para que você possa desenvolver as suas emoções, entender as suas emoções, o porquê dessas emoções, tá bom? E aí entramos no autoconhecimento, que você deve buscar a origem do que está te favorecendo, a frustração, do que você está buscando a frustração em sua vida. Ou seja, você busca a origem do que está favorecendo a frustração na sua vida.
O que pode estar repetindo ciclos de frustrações? Quais emoções que estão associadas a ela, né? Entender o processo. Quando você entende o processo, você libera as causas e as emoções que estão ali associadas. Maravilha, né? O autoconhecimento também, se você se autoconhece, você evita fazer as mesmas coisas, pois entendeu que se quer resultados diferentes, você deve fazer coisas diferentes, né? Se libertando dessa situação de hábito, de fazer sempre as mesmas coisas. Quem se conhece tem mais facilidade para lidar com as frustrações, afinal, entende que já superou muitas situações e que pode também superar novamente quando assim desejar. Já entendeu também que é na dificuldade que está o quê? A oportunidade. No problema, a solução. E na frustração, a satisfação. Então, é tudo isso que o autoconhecimento traz para você. Você deve também procurar fazer algumas práticas diárias, né? Colocar na sua vida algumas práticas diárias. E você deve desenvolver como procurar, cultivar, saber que você pode, assim que decidir que pode. É isso mesmo, Aderli. Como assim saber que pode, assim que decidir que pode? Só você poderá decidir que pode ser feliz, que pode se libertar da frustração, que pode se sentir satisfeita com as coisas, entender esse processo. É você que vai decidir. Eu quero ser feliz. É uma decisão sua. Se libertar do sentimento que tudo acontece com você. E aí você fica ali alimentando essa frustração. Entender que o mundo não gira em torno dos seus desejos, de tudo que você quer, né? Nem tudo depende de você também. Há situações que não dependem de você, então não adianta ficar ali se remoendo frustrado. São situações que estão fora do seu controle, como é o que a gente está vivenciando agora, né, no país, nessa situação da política, né? Dos dois lados as pessoas estão sofrendo, porque dos dois lados as pessoas têm medo, porque dos dois lados as pessoas estão sendo assombradas por situações que possam vir a acontecer no país. Então, se o seu candidato ali não está seguindo como você queria, a frustração vem. E aí você traz essa dor, esse sofrimento. E isso, entender que o que você pode fazer quanto a isso? Você não pode fazer, às vezes, muitas coisas. Então, ficar ali nessa frustração, alimentando essa dor, não vai ajudar. Então, siga essas regrinhas que eu estou passando aqui, para você entender que está na sua mão, né? Ficar alimentando ou não essa frustração. Porque nem tudo, como eu disse, depende de você. Então, quando você perceber que você está nessas dificuldades da frustração, que você não está conseguindo se libertar sozinho, então é o momento de você pedir ajuda. Converse com um amigo, fale com um familiar e, se for necessário, busque ajuda profissional. O profissional ele tem um olhar diferente, ele é preparado para entender o que está ali alimentando o seu processo de frustração, tá bom? Procure também usar a autocrítica para lhe impulsionar a ser melhor. Então comece assim, não use a autocrítica para se machucar, para se frustrar. Use a autocrítica para mostrar no que você pode se melhorar, tá bom? E no que você já é bom, coloque isso a seu favor. Procure também se parabenizar e também se agradecer pelas pequenas conquistas diárias. Isso é um hábito bom que vai te ajudar a evitar muitas situações de frustração. Procure projetar expectativas realistas na sua vida para que você não venha se frustrar. Então, é isso que acontece às vezes. As pessoas entram na internet e ficam vendo situações e tal, aí se frustra porque não consegue aquilo. Não consegue por N situações, né? Porque quando o ser humano realmente assim decidir, ele consegue. Se ele tiver a força, a coragem, ele consegue. A gente vê na história, tá cheio de pessoas que conseguiram. Mas se você coloca uma expectativa muito longe do que você pode alcançar, então é claro que você vai ter frustração. Então procure ter expectativas mais realistas da sua vida, do que está acontecendo ao seu redor, tá bom?
Então é isso. Estamos chegando, porque hoje é uma live bem rapidinha, apenas para deixar aqui para vocês que tem como a gente lidar com a frustração, que apesar de ser um sentimento, apesar de ser um sentimento natural do ser humano, né? Assim como eu já falei das emoções básicas, ela faz parte da nossa vida, mas tudo que a gente pode fazer para ficar bem, a gente deve fazer. Como eu sempre digo, a dor é inevitável, né? Mas o sofrimento, ele é opcional. Por que opcional, Vanderly? Porque eu tô aqui fazendo essa live hoje, procurando esclarecer para vocês alguns pontos, né? Do que você pode fazer para ficar menos frustrada e quando tiver, para você sair mais rápido. Então, tem caminhos na vida, para tudo tem uma solução, né? Então, como eu disse anteriormente, né? No problema, a solução. Então, tá ali, no problema. Então, finalizando, é importante deixar claro que a frustração não está resumida no sentimento de tristeza ou aborrecimento, como muitos pensam, né? E sim na importância de ressaltar que a habilidade de adiar a recompensa é uma capacidade adaptativa do ser humano e pode ser muito útil para novos desafios. O que está acontecendo hoje em dia é que as pessoas não querem sentir nada, não querem sentir uma dor, sabe? Não querem sentir um incômodo. E a gente precisa parar de achar que a gente não deve sentir as emoções que acabam nos causando incômodo, pois são esses incômodos, né, dessas emoções que nos impulsionam a nos tornarmos mais livres e felizes, a nos autoconhecer. Então, achar que você não deva sentir nada, achar que você não deva se sentir frustrada, achar que você não deva sentir medo, achar que você não deva se sentir insegura, sentir angústias, faz parte da nossa natureza. Todos esses processos. As pessoas hoje querem ter uma pílula para acabar com tudo, né? Não querem sentir as coisas. E sentir é nosso, é do ser humano. As pessoas não querem sentir nem dor física, né? Vai correr, vai jogar um futebol, ou vai fazer uma atividade, né, que mexe com o corpo, e depois à noite reclama, ai, tô dolorido, vai lá e toma um remédio. Mas para que tomar um remédio? Você mexeu com o seu corpo, é natural você sentir os nervos, né? Sentir dores pelo corpo. Faz parte, porque estava ali, fazia tempo que você não movia seu corpo. E assim também com a mente, com as emoções. A gente vai ter vários momentos. Um dia a gente acorda bem, outro dia a gente acorda triste, um dia a gente está agoniado, um dia a gente está angustiado. E nós somos seres humanos, através do inconsciente coletivo, a gente acaba atraindo as emoções, atraindo emoções das pessoas e emanando as nossas emoções. Então, se tem uma pessoa que não está bem no mundo, às vezes a gente também vai atrair essas emoções e também vai sentir isso, sabe? É impossível você estar 100% o tempo todo, não existe. Então, a gente vai viver situações de frustração, sim, tá? Mas segue o que a gente colocou anteriormente, que vai te ajudar, né? A evitar se frustrar por alguma coisa desnecessária e quando se frustrar, procurar se melhorar, né? Quando se frustrar, procurar sair mais rapidinho da situação. Então, estamos chegando ao nosso fim da nossa live, porque hoje foi bem rapidinho, era apenas para dizer para vocês que a frustração, ela faz parte da nossa vida. E entender que a frustração, ela pode nos favorecer a impulsos, né? Para ações positivas. Quando a gente faz com que essas ações trabalhem para nós, a nosso favor, nos tornando mais fortes e pessoas mais criativas. Então, entenda isso, né? Quem chegou agora, oi Cíntia, acabou de chegar, né? O Adilson, vocês não pegaram o início da nossa live, mas vocês podem estar assistindo depois, que a importância da gente ter frustração, né? Mas o que a gente pode fazer para evitar uma constante de frustração? Que hoje muitas pessoas estão vivendo essa situação, né? O tempo todo se frustra por tudo. E não precisa ser assim. Porque se a gente aprender a lidar com a vida, a se autoconhecer, a gente aprende a lidar com esses sentimentos, né? Não criar tanta expectativa em algumas situações, não criar expectativa em pessoas, né?
Oi, Cíntia. A Cíntia disse que eu cheguei atrasada, uma pena, mas vejo tudo depois. Daqui a pouquinho você vê tudo, vai chegar, vai ficar gravado. É que hoje eu realmente quis fazer uma live bem pequenininha, rapidinha, né? Para não ficar frustrante, né? Muito tempo aí. Então, para evitar justamente o tema. E o tema é esse, né? Frustração. O que você pode fazer, né? Como lidar com ela. Boa noite, minha querida. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido aí, quem chegou mais tarde aí possa assistir. São umas dicas do que você não deve fazer e do que você deve fazer para você se melhorar e evitar frustrações desnecessárias. E quando se sentir frustrada, como hoje, uma grande quantidade da população, pelo menos do Brasil aqui, desde ontem, estão se sentindo frustradas aí por conta da política, cada um com as suas escolhas, né? Não vamos falar disso aqui, mas entender que faz parte, porque você projeta uma situação e vai ver também do que a gente falou ali, nem tudo, muitas coisas não dependem de você. Então, ficar alimentando essa frustração numa situação que você não pode fazer nada, né? É como ficar se machucando. Então, siga as dicas aí que eu deixei. E eu espero que, se você está frustrada, que a partir de hoje, né, com essas dicas aí, procure se libertar dessas frustrações, mas entender, novamente falando aqui, é um processo natural, assim como as nossas emoções básicas. A gente já viveu várias frustrações e provavelmente vamos viver ainda mais, tá bom? Então, muito obrigada. Um beijo para todos que estiveram aqui. Até a próxima terça-feira, às 20 horas, aqui no Instagram, a nossa live, O Caminho da Felicidade, Vanderly Pantoja. E para você ainda que não baixou, baixe o nosso e-book 10 Passos para Ser Feliz, que o link está ali na nossa bio, tá bom? Beijo, gente. Fiquem em paz, se liberte da frustração e passe a viver feliz. Se a gente está frustrada, a gente não ajuda a quem a gente quer ajudar. Se a frustração é por conta do momento político, então saia dessa frustração e comece a emanar energia boa para quem você quer eleger e está lá na cadeira dia 1º de janeiro de 2023. Tá bom? Frustrado não vai resolver nada. Levanta, nasça, vá para o mito do Fênix, renasça das cinzas e coloque o seu amor, a sua confiança aí em ações positivas, como eu falei agora há pouco, tá? Para te beneficiar e beneficiar o nosso Brasil e a nossa humanidade. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.